Oi, boa tarde. Hoje eu e a Maris vamos falar sobre o Baile das Loucas, como continuação do nosso Rap com Elas, que é o nosso grupo, nossa roda online feminina. Vamos esperar um pouquinho, acho que o pessoal entrar. Então, Seja bem-vinda, Diana, Ana. Vão mandando, quem for entrando, né? Vai mandando aviãozinho aí para as mulheres irem chegando. Boa tarde, Bibi. Mais uma coisa relâmpago que a gente resolveu fazer assim em cima do laço, seguindo a energia do momento, né? esse filme merece uma atenção especial. Deixa eu mudar aqui meu filtro. Eu nem sei fazer essas coisas, amiga. Eu coloco. Ai, tem umas estrelinhas aqui, né? É. Bom, a gente vai Vamos ver. falar sobre o filme, né? Oi, Érica, Seja sobre o bem-vinda. Lucas. Quem não assistiu ainda, por favor, assista. Homens e mulheres assistam, porque é um filme que mexe muito com a gente. Oi, Val. Bom, vamos Então começar, tá, né? Não sei se tu falou alguma coisa, Bibi. Faz parte do nosso projeto Rap com Elas, que é um grupo que nós temos online toda quinta-feira, 8 horas da noite. Eu e a Mac estamos fazendo, junto com outras mulheres que estão no grupo, a leitura do Mulheres que Correm com os Lobos, toda quinta-feira, 8 horas, gratuito. E como continuação, a gente está querendo hoje falar um pouco sobre esse filme, que é um filme incrível e que tem tudo a ver com a nossa pauta, tudo a ver com o nosso rap, né, Mac? E eu acho que não só isso, né, Bibi, mas tem a ver também não só com essa pauta de agora, mas já de um ano atrás, onde a gente já começou a trabalhar com essas mulheres. E o que o nosso intuito é esse empoderamento, né? É o empoderamento feminino. A ideia desse grupo virtual surgiu bem para desenvolver a sororidade entre a gente, que eu acho que é legal a gente trazer aqui esse conceito, né? Que é esse conceito de irmandade entre as mulheres, de empatia entre as mulheres. Mulheres que empoderam outras mulheres. E nós também trabalhamos com ferramentas de empoderamento, né? Eu sou facilitadora e praticante de Access Coaching de vários processos, e dentre eles o meu queridinho, que é o Facelift, que realmente faz isso. Ele libera espaço para a gente ser quem a gente é, para aumentar nossa autoestima, para a gente se reconhecer como a potência que a gente é. E a Bibi também trabalha com essa ferramenta, né? É praticante, atua em Caxias, eu atuo aqui em Porto Alegre. E a Bibi foi a pessoa que sugeriu esse filme, né? E eu lembro que faz o que isso? Um mês? Foi em setembro que foi lançado, né, Bibi? Foi em setembro o lançamento. Uhum. E aí eu lembro que eu entrei para olhar como ele tá na Amazon e eu não era, eu não assino a Amazon. Eu procurei em outros canais e nada. E aí ontem eu disse, mas já se passou um bom tempo, talvez já estejam liberados em outras, com outros links, né? Porque ele não é mais assim um lançamento. E eu fui assistir o filme. E aí hoje eu chamei a Bibi, a gente já estava pensando em fazer alguma live, até para divulgar para vocês, mulheres que não estão no Rap com Elas, nos procurem, entrem no grupo, é de uma forma leve, a gente não tem pressa em acabar a leitura, cada quinta é uma surpresa, né? São vários presentes que a gente recebe, que as mulheres que estão ali envolvidas também recebem. E aí eu acho que, em primeiro lugar, Bibi, tu fala um pouco da tua visão do filme, porque foi tu que nos trouxe essa proposta, né, de assistir esse filme, que depois também eu quero dizer o porquê que eu disse, não, vamos para uma live falar sobre isso. Eu assisti o filme duas vezes e pretendo assistir de novo, porque cada momento que eu assisto eu vejo algo e me toca. É um filme que me tocou, me deixou tensa em alguns momentos, e é que nem tu falou hoje pra mim, como fala muito do feminino, né? Eu só honro e só sou grata às mulheres que viveram tudo isso, porque é baseado em histórias reais, né? Aconteceu. É um filme que acontece no século XIX, em Paris, né? Que fala das mulheres histéricas, né? Muito que o Freud
fala, existem muitas leituras sobre isso, né? Nós, mulheres, éramos tidas como histéricas apenas por termos a mediunidade, sentir prazer, ter, enfim, querer ser mais culta, ter prazer pela leitura, né? E não só ser aquela mulher de casa que servia o homem, né? Então a gente fala em 1880 e poucos, as mulheres eram tratadas como bicho, né? Nós éramos só para procriar e dar prazer, né? Então a gente não tinha voz. Então esse livro me tocou porque eu não imaginava como era tratada esse assunto. Eu não tinha muita ideia. E meu Deus, aí tem todo esse lado triste, né, da histeria feminina que era considerada nós mulheres como apenas objetos de estudo, né? Para os psicanalistas, para os psiquiatras, e também tem um outro lado, né? O lado que nem tu falou da sororidade, que já existia lá naquele momento, elas já eram muito unidas, né? Uma completava a outra, uma acolhia a outra no seu favor. Mexeu muito comigo, né? Acho que não tem uma mulher que não vá se sentir tocada. E o interessante é a gente trazer e ser grata, né? Por a gente ter essa opção de escolha hoje em dia. E o lugar que nós estamos hoje, né? Infelizmente, muitas mulheres viveram coisas surreais. Então, essa é um pouco a minha visão. Vamos falando do filme, tem cenas e tem momentos que acho que são bem legais da gente falar. Aham. Eu tô só enquanto tu fala aí, tô mandando alguns aviõezinhos, né? E são N coisas que me chamaram a atenção nesse filme. Primeiramente, essa questão, assim, né, que ali eles consideram histeria qualquer tipo de reação que a mulher tivesse em sair da caixa. Daí, quando a gente fala em sair da caixa, o que se esperava das mulheres de antigamente? Que elas tivessem um comportamento X. E jura que é só antigamente, né, Bibi? Jura que isso só aconteceu lá naquele tempo, né? Continua. Outra forma, talvez. E de outras formas, muito mais leve, aquilo que a gente chama de gaslight, né? Que é aquela, não sei se é Velado. uma desapropriação de quem a gente é, mas sim aquela coisa sutil de tu ir plantando aquela sementinha da discórdia, da baixa autoestima, né? Do desempoderamento. Mas, enfim, primeira coisa que me chamou a atenção foi isso, né? Porque as mulheres consideradas histéricas era qualquer mulher que não concordasse com aquilo que estava com a vigência do momento. E naquela época, o machismo ainda era muito mais forte, né? O patriarcado era muito mais intenso. Então, o que, que aconteceu com a pessoa que é. Eu não sei, eu não vou saber o nome de E atriz e não vou tá. também não vou saber o nome da personagem, mas a principal personagem que foi retirada de casa, considerada histérica, quem tirou ela de casa foi a família, né? O pai. Ou O pai. seja, o pai, né? O irmão mais novo ainda tinha uma certa empatia por ela, mas também não conseguiu reagir. Ajudou o pai a levar ela para o sanatório. E a mãe teve o papel de mentir para ela ainda, porque a mãe não avisou, não lutou contra, simplesmente concordou com aquela ordem que veio do marido e ainda enganou ela, né? Porque ela estava se arrumando como se ela fosse ir. Eu não sei direito o que que é, se era experimentar roupa, se era para um evento onde tinha uma outra que ia casar. Só sei que ela se arrumou toda achando que ia para uma situação. É o que que Tá. acontece antes disso? Lembra que ela está caminhando, ela, o irmão e uma outra mulher, que aí ela dá uma opinião sobre outra mulher e a outra mulher diz, né? Ah, então acho que é Emily, não me lembro o nome dela. Ah, então você me acha uma. Não sei se foi vaca, mas ela fez um julgamento sobre a amiga do irmão, que é totalmente dentro de uma caixinha, uma mulher nos moldes, e a personagem principal não é. E aí ela descontentou toda a família dela e o pai dela ficou muito chateado, enfim, e aí sim resolveu mandá-la, foi a gota d'água e mandá-la para o hospício. Até porque ela E na via, né? verdade. Ela falou com o Ah, é, vô. e ela tinha mais esse lance aí, para quem acredita, tá, gente?
ela conversava com espíritos, né? Então, entidades, enfim, usem o termo que quiser. Ela via e conversava. E aí também teve um outro evento, né? Que ela assumindo a potência que ela é em visualizar esses espíritos e conversar, ela traz uma informação para a avó dela. Ela recebe uma bisavó que diz que uma tal joia está tá num local. E ela vai lá e pega aquilo. Só que quando ela recebe isso, como é uma novidade para ela, ela também fica meio perdida, né, Bibi? Ela meio Sim, que entra assim numa síncope quando ela tem essas informações. Porque nem ela não entende o que é isso. E sim. aí ela vai e conta pra avó dela. A avó dela, como que tu descobriu isso? Faz anos que isso aconteceu, a gente achou até que tinha sido uma empregada que tinha roubado. E aí ela disse, não, foi a vovó, que seria a bisavó. E aí nisso a avó dela também vai lá, fala pra família, né? Ou seja, ela na inocência, né, de querer contribuir com todo mundo, e sem entender muito bem também que potência era essa que ela tinha de conversar com espíritos, ela acaba que, ao invés de ser acolhida pela família, ela é considerada. Como Como é que é o louca, termo que eles usam? histérica. Não é não, histérica, né? Aí ela chega lá no espaço, a primeira mulher que recebe ela de uma forma não tão acolhedora, né? Que depois, com o passar do tempo, elas se tornam amigas, porque daí ela começa a ver que aquilo que ela fala faz sentido, de louca ela não tem nada. Mas num primeiro momento ela também é julgada, né? E aí, nós não vamos contar tanto detalhe do filme, mas aí o enredo lá dentro do espaço entra bem nessa questão da sororidade que a Bibi está comentando. Elas começam a ter empatia uma pelas outras, né? Elas começam a se conhecer. E aí, tipo, tem uma que é abusada pelo médico, né? Que ela, tipo, ela é abusada. Além dela ser abusada sexualmente, ela ainda é tratada como um bicho de laboratório. Eles levam a pessoa ali, fazem um estudo de caso, todos os médicos olhando, fazem a hipnose na pessoa e no final eles não terminam, eles não concluem, né? No momento que eles fazem a hipnose, eles encontram o diagnóstico que eles estão procurando, eles deixam a pessoa caída no chão. E daí vem as mulheres no papel secundário para juntar e levar para o quarto, coisa e tal. E ela, quando vai para uma consulta, ela desafia o médico, né? Ela diz assim: eu não sou louca, isso já existe, eu não sou a primeira. Daí ela contesta. E aí, quando ela contesta, pior fica, porque daí ela é retirada, né? Vai para o isolamento. E lá eu quero trazer isso, né, Bibi? Porque a gente tem dois papéis ali interessantes. A da primeira pessoa que ela teve contato e depois ajuda ela quando ela está no isolamento. E aquela mulher que vai lá e maltrata ela absurdamente, porque também é ferida, né? Exato. Ela tem uma ferida dentro dela, né? Tanto que ela não estava E errada, ela fala aí, com a irmã dela, eu acho. oi? É com a irmã dela que ela fala, com a maldosa, eu não me lembro. Ela também recebe uma Não, mensagem. a maldosa com a mãe, que ela, na verdade, assim, ó, o que me chamou a atenção são dois papéis. Essa que, tipo, é a ajudante primordial lá do médico, que depois começa a mudar, né? Começa a ver ela, porque daí ela começa a entregar recados da irmã que já é morta. E são várias coisas que ela não tem como contestar, então ela para de contestar e aí começa a pensar em ajudar a guria. E quando ela fala isso pro pai dela em casa, o pai diz a mesma coisa. Pronto, tu conviveu tanto com as loucas que tu tá enlouquecendo também. E aquilo E ela bate nela, né? Daí ela se dá conta do que ela faz também com as mulheres, quando ela vê isso. E tem aquela que quando a mulher vai lá que ela fica no isolamento, a mulher maltrata, a mulher tira o sol dela, lembra? A mulher leva comida ruim, tipo, e começa a fazer mesmo um abuso verbal também com ela, né? E aí, no decorrer da história, a gente percebe que essa mulher vem de uma ferida também, onde Uhum. aconteceu alguma coisa com a mãe dela, onde aconteceu alguma coisa com o filho dela, e quando a pessoa, a personagem principal meio que fala sobre isso, aí que ela maltrata, né? Aí que ela maltrata, ela chega a pegar ela pelos cabelos, assim, tipo, não fala nisso, eu não quero saber disso. Porque ela não quer olhar para essa sombra dela. E aí aqui fica o nosso aí fica a minha pergunta para essa live, né? Que tipo de mulher a gente é? A gente é a mulher que empodera outra mulher? Ou em muitas vezes a gente é a mulher que reforça aquele maltrato
imposto pela sociedade, porque em algum momento a gente foi ferida também. Eu faço essa pergunta pelo seguinte, desde o nosso primeiro encontro do Rap com Elas, a nossa proposta foi o quê? Empoderar outras mulheres, né? A gente vem para cá desde o primeiro dia falar a respeito de autoestima, lá nas nossas primeiras lives, com o intuito de ser mulheres que empoderam outras mulheres e que estimulam mulheres a se empoderar, né? E aí, quando eu falo, né, de maltrato a outra mulher, o julgamento que a gente faz, um comentáriozinho desagradável que a gente faz, uma competição por algo que não teria que competir que a gente faz, porque a gente está acostumada nessa sociedade a isso, né, Bibi? E no filme tem uma cena muito forte que eu não vou também falar tudo, mas aliás, todo filme é muito forte. Todo filme é muito forte, mas também é muito, eu achei ele muito sutil também, né? Ele é muito, tem cenas que tocam a gente, que a gente fala, meu Deus, sério que tudo isso aconteceu? Sério que viveram isso, né? Que é o momento do baile, né? Que o baile é um baile anual, que é o auge, onde elas se vestem com as melhores roupas, né? Elas são o centro principal do evento, né? E é mais um teste do psiquiatra, eu não vou me lembrar o nome lá. E a Eu vi assim, Bibi, antes de completar. Por um lado, elas, que era o momento que elas podiam interagir com as outras pessoas e se arrumarem, né? E se soltarem um pouco. E aí cada uma se vestia com a fantasia que desce na cabeça. E por outro lado, também era um momento de expor elas como elas fossem um bichinho de circo, né? Isso, Porque exato. pro médico, nada mais era isso. Tipo, ai, olhem essas mulheres, vários tipos de neuroses, são neuróticas, não sei o que, não sei o que. Muitas delas vão. Ele disse uma coisa que me chocou muito, assim, porque disse assim, muitas delas vão parecer normais para vocês, mas não se enganem, né? Tipo, Meu, ele ainda fazia isso, essa manipulação pro lado mais pesado, do tipo assim, se alguma fosse pedir socorro para algum familiar ou para alguém que estivesse presente ali, ele já se protegia levantando essa barreira, tipo, não se enganem, né? não, Pode e aí continuar, que não fica a gente percebe, o abuso, né? O abuso fica muito forte ali. Inclusive, tem uma cena de abuso com uma das meninas que também é uma das principais, ela se tornou cadeirante por causa de um dos teste, procedimentos. né? E aí o que é mais lindo ali, que é o que a gente tenta brigar por isso, né? A sororidade. Como que elas libertaram ela do abuso? Vieram as outras mulheres. As outras mulheres Ai, me arrepiei toda aqui, ó. arrancam esse homem de cima dessa menina que está sendo abusada, totalmente indefesa, porque é deficiente física, e batem no homem, acabam com o homem, né? E é como é lindo isso, né? E é isso que a gente tem que resgatar, né? Por que que foi perdido isso, né? Por que essa disputa, né? É porque se nós juntas a gente é muito mais forte, né? Não tem aquela história, Sim. mulher é o sexo frágil. Não. A gente junta, não, a gente consegue o que a gente quer. Separada é que não dá muito certo. Disputando com a outra, não é por aí. A gente não vai conseguir o que a gente quer, né? E isso que tu trouxe, Bibi, eu acho que vale a gente reforçar ainda dessa cena que tu falou. Essa foi uma cena que me emocionou muito, né? Tipo, eu chorei várias vezes nesse filme aí, porque realmente mexeu com o meu emocional. E aí eu que tenho uma visão, assim, que eu acredito que a gente não tá aqui nessa vida só, que a gente já vem de outras histórias, que eu acredito que esse tipo de situação em algum momento está na nossa memória. Tanto que tem várias partes que ela é considerada feiticeira pela outra mulher, né? Que ela adivinha as coisas, tem uma feiticeira, só faltou ser chamada de bruxa. Isso me remeteu muito à Inquisição, onde as mulheres morriam na fogueira também, por tentar ser elas mesmas, né? E aí eu Isso, fiquei me perguntando, eu vi esse filme com o meu companheiro, e aí eu fiquei me perguntando durante o filme, quem será que fui eu numa época dessas? Será que eu era a que sofria, calada? Será que eu era a que reivindicava e era torturada? Será que era aquela que ajudava a torturar? Ou será que eu era o torturador? Porque a gente não sabe em outras vidas qual foi o nosso papel.
Mas o que que é legal disso tudo? É que hoje a gente tá aqui, tá como mulher, né? Nós, por exemplo, ali, o Rap com Elas é uma roda virtual feminina. Já convidamos outros homens para participar, mas por enquanto somos só uma egrégora formada por mulheres. Então, todas as mulheres que estão ali para expandir a sua consciência do seu papel aqui, né? De quem a gente pode ser. E o que eu achei legal nessa cena que tu falou é que ele era um médico que estava abusando sexualmente dela, que já tinha abusado em outros momentos. Em nenhum momento elas pensaram assim, vai, ele é um médico, se a gente for bater nele, depois a gente vai ir para porque era quase que um sistema de tortura. Nenhuma É. delas pensaram no seu bem-estar, né? Tipo, Não, bah, se eu for lá e. Não, elas foram para cima do médico, desce o que desce depois. Elas salvaram a menina. vamos libertar E esse. isso, exatamente, tipo, elas foram para vulnerabilidade de pensar no outro sem pensar que daqui a pouco elas poderiam sofrer algum tipo de castigo. Que provavelmente, né, Bibi, pelo que a gente entende do filme, sim, com certeza elas devem ter sofrido algum tipo de represária pela atitude delas. Mas na hora elas não pensaram, né? Então eu acho que esse filme tem vários pontos a serem que chamam Batido. a atenção para a gente poder ver qual é a consciência que a gente pode acessar dali. O abuso sexual, o gaslight, a falta de acolhimento da família, a coisa da gente estranhar quem é diferente, que a gente não entende também. E tem uma É, parte que a gente já não falou ainda, mas eu acho que é muito legal a gente trazer, é que essa irmã que morreu e que deixou o recado, bah, assim fica difícil falar para quem não assistiu o filme, né? Mas tem uma cena que uma irmã já é morta e essa atriz principal recebe uma comunicação de dizer para outra irmã assim: olha só, tu não precisa ficar escrevendo carta para mim. Toda vez que tu escreve essas cartas, tu fica muito triste e eu já estou bem. Eu estou em todos os lugares. Aquela cena, acho que tem muito a ver com o Rap com Elas. Porque ela diz assim, eu estou em todos os lugares. Eu estou em todos os sorrisos que tu vai proporcionar para outras pessoas. Eu vou estar em todas as mãos que tu acolher. E aí, tipo, aquilo me chamou muita atenção, porque é exatamente essa é a nossa proposta, né? O que que a gente pode trabalhar dentro da gente que vai reverberar nas outras? Isso está disponível para todo mundo, para todas as mulheres, para os homens que quiserem mudar a visão ou tentar entender o porquê que às vezes a mulher é tão. Que a gente é meio espalhafatosa, né? A mulher, quando. E aí pode ser um ponto de vista meu, mas eu vejo por mim. Tipo, quando eu me empolgo com alguma coisa, eu me empolgo mesmo, eu chego atropelando, né? Então, às vezes, até para entender o porquê que a gente tem isso, então, onde é que vem essa nossa memória dessa necessidade, de repente, de ser dessa forma? Enfim, que é nosso, né? A gente pode hoje, ainda bem que hoje a gente fala muito mais sobre a intuição feminina, né? Que sim, é real, nós temos, e a gente, quanto mais a gente pedir por ela, mais a gente vai ter. E somos seres muito especiais, né? Nós mulheres não, né? Tô só puxando a brasa para o nosso assado. Os homens também têm, mas nós mulheres sim, somos o quanto a gente foi tida como louca enquanto a gente estava certa, né? Então, toda vez que a gente ouvir, julgar, né, receber esse julgamento da loucura, será que não a gente não está certa neste momento, sabe? Geralmente a gente está. eu, se- eu sempre brinco, né, Vivi? É loucura ou é potência? E se ser louca for a nossa maior potência, né? É, potência. E o lindo, a enfermeira que acaba, né, ficando amiga da personagem principal, ela acaba libertando ela e ficando no lugar dela no manicômio. Ali, para mim, me parece assim, ó, puxa, eu fiz tão mal para as outras mulheres, né, desse manicômio, que agora eu me coloco à disposição, agora eu também vou viver isso. E mas o que eu quero falar também é assim, ó, como elas não perderam a sanidade, né, mental, porque elas eram submetidas à pressão psicológica absurda, de tu realmente era mais fácil tu falar, sou louca Eu e sou louca. né? Ali tem um momento que ela vai para aquela banheira de Gelo. gelo.
como que mantém a sanidade mental, né? Eu fiquei pensando, gente, hoje por muito menos eu já acho que vou ficar louca, eu já acho que vou pirar minha cabeça. Eu acho, Bibi, daí acho que é bom a gente falar aqui também, né? A gente não é psicóloga, a gente está fazendo uma leitura do nosso ponto de vista sobre esse filme. Inclusive, se tiver alguma psicóloga que for assistir depois, que quiser deixar para nós, né, comentário na live, deixa, porque para nós vai ser contribuição. Mas eu vejo assim que, de repente, quando elas pensavam em surtar, vinha uma e acolhia, É, é, né? pode ser E puxar. ali eu acho que dá pra gente olhar o perfil de cada uma, tipo, e aí a gente fazendo uma correlação com correndo mulheres que correm com os lobos, tem uma senhora que tá lá há mais tempo que ela não participa desse baile. Porque eu acho que Aham, ela já entendeu qual é a sacada do baile e ela não fala nada, mas ela se retira. E aí, quando essa menina tá sofrendo abuso, a outra, que era considerada bem louquinha, vai lá e chama ela para ajudar. E aí eu me lembrei da Baba Yaga do livro, né? Que é aquela, que é a anciã que sabe sei. tudo. Não, quando eu vi esse filme, eu disse, não, Bibi, nós vamos ter que fazer uma live, porque, tipo, foi uma mega contribuição tu ter sugerido ele pra gente ver. E aí é ela que vai lá, né, e bate no cara. Ela Então, ali tem vários perfis que a gente pode ver de mulheres, inclusive de homens também, porque no fim o irmão, mesmo não indo contra a ordem do pai, em algum momento ele vai lá, leva o livro que ela enxergava espíritos. Aí um dia ela fugiu e foi para uma livraria para poder ler, encontrou um cara que estava lendo o livro dos espíritos. E aí o cara rolou um esquema, ele deu o livro para ela. E aí o irmão dela sabia que ela estava lendo aquele livro. Então ele procura essa enfermeira, que foi quando a enfermeira começou a olhar para ela com um olhar diferente. Quando ela quer. pega esse livro e lê. Daí, a É, partir dali, ela começa a ver que não é loucura. Então, mais um ponto, né? O quanto o conhecimento abre espaço para mudança, né? é. E não é assim, né, Maqui? Não era assim. Quanto menos conhecimento nós tivéssemos, melhor a gente seria no olhar deles, né? Porque o conhecimento, bem que falou, liberta. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sai desse espaço que tentam nos colocar, né? E o rap com elas é exatamente esse o intuito. É que a gente possa ser quem a gente é e ouvir outras Sem histórias, julgamento. é sem julgamento, ouvir as outras histórias e engrandecer com cada uma historinha, né? Com cada comentário. O julgamento não cabe a nós, né? A gente, graças a Deus, graças a essas mulheres, a gente hoje tem a escolha de não fazer igual, de escolher diferente. E o Lili é muito E eu louco acho, porque também tem tudo a ver. O Barba Azul, Mac, a todo momento ele tá ali. exatamente. Eu acho assim, ó, que pra mim, né, ficou mais uma coisa assim que eu te disse, pra mim foi forte o filme e que ao mesmo tempo tem tudo a ver com o que a gente tá buscando. O final do filme me deixou um pouco triste, porque eu fiquei pensando assim, ó, pô, uma mulher teve que ficar presa no lugar para outra poder sair. E como seria ninguém ficar preso, né? E aí tu trouxe uma clareza para mim hoje. Ela ficou presa porque ela escolheu. Tu lembra que ela tinha opção de sair também, mas eu acho que ela Sim. se sentia tão culpada que a culpa dela prendeu ela ali. Eu não tinha Uhum. tido essa clareza, gratidão. Então, assim, o quanto também às vezes a gente. Hã? Algo que ela tinha que viver, né? Ela se culpou por tudo que ela fez e aí ela ficou ali. Mas ela poderia ter saído. Poderia, né? Tanto é que ela disse assim: vem junto, não fica aí. E ela ficou. E tá tudo certo. Mas eu acho que o Escolha. legal é a gente entender assim, ó. Hoje a gente vive aqui no Brasil, onde a gente tem muita voz, né? A gente tem muita voz, a gente tem muita opção. A gente não pode esquecer que ainda existe lugares no Oriente que acontece muita coisa ainda para manter as mulheres dentro das suas caixinhas mutiladas, né? Morrendo a cada dia. E eu acho que pra gente que está aqui e é abençoada por estar aqui, como seria toda vez que a gente pensar em julgar a outra, ou em se julgar, a gente repensar isso? Porque, na verdade,
ao fazer o julgamento, a gente está morrendo um pouquinho, a gente está matando a outra, a gente está matando o que tem na outra dentro da gente. Então, como Lindo. seria a gente parar de se julgar, né? Buscar mais elogiar, saber que tem espaço para todas nós, né? Porque às vezes, assim, ó, eu tô trabalhando no Axis já faz muito tempo, então se eu entro num lugar e eu vejo uma mulher vistosa e bonita, eu penso, né? Eu uso as ferramentas de, ai, gratidão, universo, manda mais. Porque se eu tô vendo essa beleza toda nela e ela tá no mesmo ambiente que eu, isso tá disponível para mim também, né? Então, hoje eu faço isso. Se eu vejo uma amiga minha tendo sucesso, gratidão, universo, manda mais, né? Porque a gente tá no mesmo padrão. Se eu tô vendo isso nela, isso tá disponível para mim também. Só que, sei lá, em outros tempos, antes de eu me conhecer e eu me engajar mais com essas ferramentas, era aquela coisa, ai que exibida, de repente, né? Ai que exibida. Tipo, tava com pouca roupa, eu ia pro julgamento. Ai, mas precisa se mostrar tanto? Hoje eu já penso assim, quer se mostrar o corpo é dela, tá bonita, ela gosta de se vestir assim, é uma escolha, né? Cada um tem suas escolhas e não tem certo e errado, são apenas escolhas. Então, hoje o meu convite aqui é elogiem mais as mulheres com quem vocês passam, né? E uma coisa que a gente busca fazer, e eu acho que a Bibi, mais que eu, pelo fato de já ter trabalhado, né? Não sei se tu continua trabalhando com as. Como é que é o nome do projeto aquele? Da escuta. Justiceira. Tu continua Justiceira. trabalhando com. Eu não sou Então, mais a voluntária. Bibi. Mas a Bibi teve toda essa pegada de ter uma escuta mais. Fala, Bibi, sobre isso, porque tipo, eu Escutativa. não sei os termos. Escutativa. É De escutativa, escutar outra mulher. conseguir ouvi-la sem julgar, né? Porque isso eu tento fazer, eu tento não, eu escolho fazer todos os dias com cada cliente minha. Acolhe, não cabe a mim, não cabe a máquina, não cabe a ninguém a julgar o que cada uma vive, né? A gente não sabe o que cada uma tem constituído dentro de si, né? Com autoestima, principalmente a autoestima. A autoestima acho que é a base de tudo. A base da gente não permitir abuso, a parte da gente se amar. Então é a base de tudo. Então, ouvir, simplesmente ouvir. Às vezes a mulher não quer que tu solucione o problema dela, mas ela quer que tu te escute. E é tão terapêutico isso, sabe? Então, E esse livro, esse filme aí, eu acho que toda mulher deveria assistir, os homens também, os homens porque também. sempre existe uma. Os homens também, porque ali, ó, de certa forma, o irmão, mesmo não desrespeitando a hierarquia familiar, ele foi lá e teve uma atitude que mudou toda a história da irmã. Se ele não tivesse levado aquele livro para ser entregue para ela, a mulher não teria lido o livro e não teria ajudado ela a fugir, porque ia considerar ela uma louca. Então, É. assim, homens, qualquer atitude que vocês puderem ter, vocês acham que pode ser contribuição para as mulheres que cercam vocês, façam. Façam, porque qualquer detalhe pode mudar a vida de alguém, né? E aí a gente está pegando aqui também, eu puxando para o contexto do abuso, né? Ok, ter uma escuta ativa, acolher, mas também sempre que a gente perceber um abuso ao redor da gente, como seria a gente ter aquela voz de dizer, olha, isso é abuso. O que tu vai fazer com isso é uma escolha tua, mas tu está sendo abusada. Porque às vezes a pessoa que está dentro da situação, ela nem se percebe assim, né? Tem o nome do filme é O Baile das Loucas e tá no Amazon Prime. A Adelaide perguntou. O Baile das Loucas. E assim, ó, quem quiser assistir o filme também sem ficar, a primeira vez que eu assisti, pensa e depois eu assisti de novo e quero assistir de novo porque me traz sempre uma consciência mais linda, eu me desenvolvo mais. E quem quiser simplesmente assistir e só olhar para hoje, no contexto que nós mulheres temos hoje, o quão feliz a gente tem a escolha de ser, já é um presente gigante. E parar de ficar na reclamação, né? E parar de ficar reclamando. Então, olha o que foi feito com a gente naquela época, sabe? Então, hoje, nós temos o dever, eu acredito nisso, de
olhar para outra mulher e olhar para nós com mais respeito, sabe? Porque somos seres muito potentes, muito fortes. Olhem o E filme. E eu Ai, acho assim, né, Bibi? A gente tá trazendo aqui, eu vou insistir. Quem não tá no grupo Rap com elas, entra, vem participar de uma sessão. Não sei se a gente pode chamar de sessão, de um momento uma, conosco, né? Uma é quinta-feira, gratuito. tira e vem. Porque assim, ó, a gente pode fazer muita coisa. Não tem como a gente vir para uma live falar sobre isso e não falar sobre energia. Porque nós trabalhamos com ferramentas quânticas, ferramentas energéticas. E a energia, ela sempre chega antes. Então, no Uhum. momento que tu para estudar um pouquinho disso, tu tá curando outras mulheres. A informação que tu tá acessando, uma clareza que cai na tua cabeça, tipo a que eu tive hoje falando com a Bibi aqui na live. Ah, ela ficou porque, na verdade, ela se sentiu culpada e quis ficar. Mas ela tinha escolha de ir também. Só essa clareza já me valeu essa live, por exemplo. Então, de novo, né? Quando for tratar com outra mulher, respeito. Quando for pensar em julgar outra mulher, lembra que quando tu cria um julgamento sobre a outra pessoa, tu não te permite ser nada daquilo, né? Todo julgamento que a gente está levantando de alguém, a gente não está se permitindo viver aquilo. E sabe lá quantos presentes às vezes tu tem. Porque todo julgamento é uma mentira, é um ponto de vista que a gente tem, que a gente só vê por um olhar, e aí a gente cria um monte de situações para confirmar aquele olhar que a gente teve. Como seria a gente se libertar de tudo isso, né? E eu Grandioso acho que demais. eu acho que vale a pena a gente ver, e aí eu falo por mim porque é impactante o papel daquela mulher enquanto a menina está que ela poderia facilitar a vida da menina dentro da solitária, e ela foi lá e causou um inferno para aquela outra mulher, Mas que né? quanto a E gente quando, faz isso na vida, né? Por causa de dores claro, nossas, a gente repreende a outra, né? Por frustração nossa. Eu gostei de ver o filme porque parece que a gente vai se curando, né? A gente vai falando, uau, que amargura é essa que ela tem que eu também posso ter essa amargura e tá despejando numa outra pessoa. Então, quem sabe a gente olha, né? E o rap com e eu elas mesmo nos funciona isso, né, Mac? Olhar para nós. E eu vejo assim, ó, que o quanto, tipo, ela também não era ninguém, né? Elas que auxiliavam os médicos lá dentro do manicômio, elas também não eram consideradas grande coisa. Tanto que quando uma delas foi contestar com ele para tirar aquela que estava na solitária, ele mandou ela ir desocupar os pinicos. Ai, vai É, limpar os pinicos. isso aí. Uhum. Então, assim, ó, quantas vezes a gente também entra numa vibe de fazer coisas para tentar agradar um grupo e ao fazer isso, esse grupo também não nos reconhece, né? Porque a gente não se reconhece. Então, se a gente não está se honrando, como é que o outro vai honrar? E eu acho É que é a, bem que nem tu falou, né? Honrar o feminino. é a base de tudo, a autoestima, né? Dá um jeito de melhorar a autoestima, é olhar pra gente, com o que a gente tem. A base de tudo para mim é a autoestima. Quando bem construída, com certeza a gente vai saber lidar com essas adversidades que estão por aí de uma forma bem mais leve, quando a gente se conhece, né? Bom, acho que Sim. não sei Aí, que quer falar mais alguma coisa. Vamos convidar para o rap. agora eu acho que a gente vai vender o nosso pão, né? Nós já contribuímos com esse filme. A gente já convidou vocês que rap com ela esse ano. Essa digamos assim, essa etapa do rap com ela está sendo totalmente gratuita, até porque a gente também está buscando curar coisas na gente, não só em quem participa, mas principalmente em nós, relendo esse livro. E para quem tiver dificuldade de liberar esses julgamentos, de olhar sobre um ponto de vista de mais amorosidade consigo mesmo, eu e a Bibi, a gente tem ferramentas para isso, né? Então, vou primeiro falar aqui do meu espaço em Porto Alegre, depois a Bibi vai falar do espaço dela lá em Caxias. Então, para quem tem interesse, eu trabalho com processos corporais do Axis, entre eles a barra de Axis, que aumenta o estado de presença, diminui as crenças que nos limitam, e principalmente o facelift energético, que é muito mais do que cuidar da aparência de fora, e sim se empoderar de dentro para fora, né? Então, tu vai liberando os julgamentos que tu tem, que tu foi comprando de outras pessoas, de uma forma
quase que inconsciente, porque tu deita ali, tu recebe o processo, as energias são ativadas e tu vai liberando toda essa caca que faz com que tua autoestima seja baixa, que tu não te sinta bom bastante para alguma coisa, independente do que for, né? Então, tá com dificuldade de diminuir o julgamento, de se olhar com mais carinho, com mais honra, tá com problema de autoestima, comprando tudo que é caca da sociedade. Aqui em Porto Alegre, eu atendo na Vila Assunção, eu tenho um espaço aqui, que é o Espaço Maqueles Medeiros Facilita, Cariri 24. Me procurem para fazer, então, né, esses workshops ou até mesmo receber a sessão para vocês verem quanto isso pode mudar. Claro, né? Igual, entre no Rap com elas lá, porque a gente está criando muita coisa a partir de lá, né, Bibi? E agora, por Muito. favor, né? Eu Se sou localiza aí. Eu sou manicure, eu tenho um salão de beleza, mas não é só um salão. É um salão que te empodera, não te deixa só a unha bonita, a sobrancelha bonita. É um salão que tu sai muito mais forte. Porque a gente tem todas essas ferramentas e estudos, né, sobre o feminino. Eu sou praticante do facelift, sou prova viva de que o facelift muda a vida da gente, muda a nossa autoestima. A gente, quando tá bem, quando tá vibrando na amorosidade com o nosso corpo, as coisas se aproximam da gente. O que é de bom para nós se aproximam. Então, eu também faço sessões no Menina Flor, no Espaço Menina Flor em Caxias do Sul, além de todo o processo de estética, unha, cílios. E sou reikiana também aplico reiki à distância e presencial também. Então, vem junto, vamos junto. Aí vamos pro rap também, que o rap tá mágico. A gente está lendo sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que tem sido um presente incrível. Eu sozinha eu não ia ler. Com o rap eu consigo ler. Sozinha eu já teria deixado ele de lado. E eu vejo assim que muitas mulheres, quando falam nesse livro, elas já ficam assim, né? Já levantam barreira. Ah, mas é um livro difícil. É, Gente, quando eu li sozinha também, tive que voltar 1000 vezes para tentar absorver alguma coisa daquelas informações. Só que hoje a gente está fazendo uma leitura intuitiva. Então, assim, ó, a gente lê aquilo que vai vindo na mente de cada uma, a gente vai dividindo ali no grupo, vai vendo pontos de vista. Não tem certo e não tem errado, tem só pontos de vista a respeito da leitura e cada um está engrandecendo para outra, né? Realmente a gente está desenvolvendo essa questão dessa cura do feminino através dessa leitura. Então, venham pro rap. quinta-feira, 8 horas da noite, via Google Meet. Nos chamem lá que a gente passa, bota vocês no grupo, né? Acho que é isso, Bibi. Grata por essa live. A gente pode desenvolver algo sobre esse filme, hein, Mac? Podemos. Aliás, eu tô voltando em janeiro, eu vou voltar com as rodas de mulheres presenciais aqui no Espaço Maqueles Medeiros Facilita. Já tava com saudade disso, agora já tá uma coisa que, tipo, essa pandemia tá nos abandonando, né? Como pode melhorar? Então, a partir de janeiro, eu já vou ter grupos aqui para trabalhar essa questão de dinâmicas de autoconhecimento, associadas com atividades físicas também, porque eu trabalho com Pilates Clínico Internacional, então vão ser exercícios físicos associados a essas dinâmicas de autoconhecimento. Porque. E como seria daqui a pouco criar algo assim aí em Caxias, hein, Bibi? Lindo demais. Eu amo rodas femininas. Amo. É Olha cura. aí, daqui a pouco também é uma sugestão, né? Estender, manter o nosso. Nós vamos manter a nossa roda virtual para as mulheres que não podem estar presentes, nem com uma, nem com a outra, até porque essa nossa energia das duas casou muito bem no rap com elas, isso é para seguir, para ficar. Mas nada nos impede de criar além disso, né? Também a questão presencial. É. Vamos lá, o que mais? Acho que é isso, então. Aguardamos vocês na quinta, né, Bibi? A quinta e assistam no Amazon Prime, o Baile das Loucas. Então tá. Beijo. Boa noite.